rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Evangelho no Lar. Apresentação: Vera Ferraz. Aos irmãos, amigos, queridos ouvintes da RBE, eu venho desejar um bom dia. Mais uma vez, eu peço licença para entrar no ambiente sagrado do seu lar e juntos passarmos alguns minutos na leitura do Evangelho. Pedimos que seja posto do seu lado, enquanto fazemos o Evangelho, um copo com água, para que durante a leitura a equipe dos nossos irmãos benfeitores, que com certeza estão a nos assistir, possam fluidificar essa água para que seja usada em nosso benefício. Inicialmente, nós fazemos a leitura de um texto, em seguida a prece e depois a leitura de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. A leitura de hoje está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título é: Que fazemos do Mestre? Que fazei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos. Mateus, capítulo 7, versículo 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações do menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judeia a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro,
que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas, até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Existem textos que dispensam qualquer comentário. Esse é um texto para reflexão. Se a gente comenta, corre o risco de ser redundante. Então, meus amigos, eu os convido a fechar os olhos, fazer uma conexão com a superioridade, para que a nossa oração seja vertical e possa ser ouvida. E vamos pedir assim: Jesus amigo, que as tuas bênçãos luminosas estejam conosco, a nos iluminar o caminho, o pensamento, os sentimentos. Que a tua paz, Jesus, desperte a nossa paz. Que nós possamos, a exemplo de Simão Pedro e de Paulo de Tarso, seguir os teus passos sem medo. Nos abençoa, Jesus, fica conosco hoje e sempre. E agora nós vamos fazer a leitura do Evangelho. Hoje ficamos com a necessidade de caridade, segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, entre três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 13, 1 a 7 e 13. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos,
quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre. Independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Caridade é tudo que vai de nós para o outro de bom coração. Às vezes se confunde caridade com esmola. Caridade é doação. Nesse tempo atual, no nosso atual contexto, por exemplo, que as pessoas estão necessitando demais de caridade, por exemplo, um abraço, uma palavra, uma escuta, um tempo que a gente tira para se doar é uma grande caridade. Entender a aflição do outro é caridade. Então, nós somos convidados e podemos sempre. Não é necessário bens materiais, nem nenhum recurso físico do ponto de vista material para se praticar a caridade. É claro que em alguns momentos tirar um pouco do que nós temos para compartilhar com o irmão que está sem nada é um ato de caridade. Mas quando nós nos vemos sem algo material para compartilhar, uma escuta, um abraço, o sentimento de afeto expressado para o outro pode ser considerado um ato de caridade. Às vezes até muito mais do que a doação de algo físico mesmo. Então, assim, nós somos convidados e nós podemos responder positivamente a esse convite. Eu deixo o texto para reflexões e depois da reflexão que haja de fato uma ação nossa, minha e sua. Então nós vamos encerrando por hoje, fazendo uma prece de encerramento aqui, pedindo a Deus que nos abençoe, esse Pai tão grandioso e bondoso, e pedindo a Jesus que esteja conosco nesses momentos tão difíceis, agradecendo pela oportunidade de podermos compartilhar essa leitura e pedindo força, firmeza, perseverança nos nossos passos para alguma ação do bem. O mínimo que seja já é um passo. O que nós não podemos é ficar parados. Que Maria, essa mãe grandiosa, poderosa, nos acolha com esse colo maternal sempre. Que nós possamos ter coragem, força de chegar até ela e principalmente dignidade. Nos abençoa todos, Jesus. Pedimos ainda que os nossos irmãos benfeitores que nos assistem, que fluidifiquem a água que está posta ao nosso lado, para que nós possamos fazer uso dessa água e nos beneficiarmos, suprindo as nossas carências e necessidades. Que as bênçãos de Deus
desçam sobre todos nós. E assim nós vamos encerrando por hoje, mais uma vez desejando bom dia, agradecendo pela acolhida, pelo tempo que estivemos no seu lar, desejando uma boa semana e que Jesus permaneça entre nós, nos dando força. Desejo mais uma vez um bom dia e até o próximo encontro. Bom dia. De amor contagiante, cuida da minha alma neste caminho errante. Me envolva em seu manto, me inspira na seara do bem, enche minha vida de alegria, com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós,